Creio que nós temos dado um passo importantíssimo dentro dessa proposta que nós queremos ser espiritual, que é o empreendedorismo. Temos muitas expectativas que eu creio que vão definir, né, a empresa, que vai definir a visão, que vai definir negócios de muitos daqueles que estão aqui. E creio até que tudo aquilo que nós estamos vivendo, né, vai ser formativo para que outros possam estar levando essa iniciativa para as suas regiões, para os lugares onde vocês estão. E eu me considero um homem abençoado por poder estar fazendo parte, né, do GPS com essa turma, né, abençoada aqui. Primeiramente, né, antes de nós entrarmos em nosso tema, desde já eu quero indicar para vocês um livro. Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Então, esse livro talvez seja um dos melhores livros sobre o assunto fé e trabalho, que não são assuntos desassociados, são assuntos para o homem espiritual, assuntos espirituais. Nós vamos tratar aqui, vamos falar um pouco sobre o nosso sacerdócio. E eu creio que quando nós pensamos sacerdócio, nós temos uma tendência já um tanto quanto premeditada de pensar igreja, de pensar algo mais litúrgico, e não pensamos sacerdócio como algo que tem a ver com toda a vida, com todas as esferas da vida, porque nós não temos várias vidas, né? Nós não somos gato, como dizem por aí. Nós temos apenas uma vida, e essa vida que nós temos, ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Logo, todas as esferas da nossa vida, todas as esferas e áreas dessa vida, elas tomam um novo significado a partir de Cristo, que está redimindo todas as coisas, e exatamente Ele escolheu a vida para ser esse microcenário de uma redenção que no futuro será cósmica, será multidimensional. Porém, Ele decidiu, a princípio, redefinir a nossa vida e todas as esferas dessa vida que nós temos. Sacerdócio real, eu creio que muitos de nós já ouvimos falar sobre isso, e eu quero poder trazer esse conceito sobre o que seria sacerdócio real. Sacerdócio real, vamos lá, funciona. Sacerdócio real tem a ver com uma natureza que serve. Sacerdócio tem a ver com uma natureza que serve. Tem a ver com uma eleição. Tem a ver com uma genética. Nós vamos ver que, na verdade, o que qualifica o sacerdócio foi o chamado do próprio Deus. Quando Deus escolheu Israel, o que qualificava Israel para que eles pudessem servir
o mundo, enquanto sacerdote, tinha sido o próprio chamado do Eterno. Então, sacerdócio não tem a ver necessariamente com o que fazemos, mas sacerdócio tem a ver com uma eleição, com um chamado, com uma genética, com um tipo de povo. Qual é o propósito do sacerdócio? Ser um ponto de interseção entre a realidade de Deus invisível e a realidade visível. Isso é muito interessante porque quando nós pensamos sacerdócio, nós pensamos oração. Nós pensamos o sacerdócio litúrgico. Só que nós não pensamos serviço como sacerdócio. Quando, na verdade, a primeira vez que aparece a palavra serviço nas Escrituras, ou aquilo que nós chamamos de culto, essa palavra aparece em Gênesis 2,15, que é quando Deus chama Adão para que ele pudesse cultivar e guardar o jardim. A palavra cultivar, ela vem de uma raiz hebraica chamada avodá, que é a mesma palavra usada quando Deus chama os sacerdotes levíticos para que eles pudessem oferecer culto a Deus. Então, o que acontece é que Adão, na medida em que ele estivesse trabalhando com a terra, à medida em que ele estivesse cultivando a terra, não semeando, porque Adão não semeava, mas à medida que ele estivesse prestando um serviço à terra, Deus recebia aquele serviço como culto. Logo, o sacerdócio, antes da queda, ele não tinha a ver com algo sacrificial, mas tinha a ver com serviço. E nós podemos fazer uma diferenciação entre trabalho e serviço. Porque quando nós pensamos sacerdócio, a tendência que nós temos é pensar oração. A tendência quando nós falamos de empreender, de trabalhar com negócios, nós pensamos apenas trabalho. E nós acabamos dicotomizando aquilo que verdadeiramente Deus nos instituiu para ser sacerdotes reais, que vão ser um ponto de interseção entre céus e terra, não necessariamente trabalhando com um microfone e com uma pregação, mas abençoando a terra por meio do serviço, porque foi exatamente isso que constituía o sacerdócio original de Adão antes da queda. Porque a nossa tendência é pensar sacerdócio sacrificial após a queda. Porque o sacerdócio após a queda, ele passa a ter uma finalidade de fazer com que Deus pudesse se relacionar com o homem por meio de sacrifícios mortos, por meio de coisas que poderiam substituir aquilo que fez com que o homem recebesse uma punição. Então, o homem foi totalmente punido por ter pecado. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. E então, a partir daí, o sacerdote ele tem que matar alguém, ele tem que matar algo para que o homem pudesse se relacionar com Deus, e isso faz com que o sacerdócio se torne sacrificial, ou seja, alguém tem que morrer para que Deus possa se relacionar com o homem. E a partir daí vem uma tendência de acharmos, de pensarmos que Deus ele só recebe o nosso sacerdócio, o nosso serviço, enquanto estamos dentro de uma fé privada, dentro de uma fé que tem a ver com a nossa família
da igreja, que tem a ver com a nossa família espiritual. Porque ali nós entendemos que o sacrifício de Jesus está sendo manifesto entre nós. Por quê? Porque nós não, talvez por muitos anos, nós não tocamos nesses temas em que, antes da queda, Deus havia chamado Adão para ser um sacerdote. Porque sacerdócio tem a ver com ser um ponto de interseção entre a realidade invisível e a realidade visível. E como que Adão conectava a realidade invisível com a realidade visível? Por meio do serviço. Então, de uma forma original, o serviço é culto. O trabalho não tem a ver com necessariamente o lucro, mas tem a ver com o quanto eu estou disposto a servir por meio de quem eu sou. Na queda, o sacerdócio se torna sacrificial. Alguém tem que morrer. E então a morte passa a mediar o serviço. E o que acontece? O trabalho se torna maldito. Por quê? Porque a morte passa a mediar o serviço que, na verdade, tinha a ver com um propósito original de Adão governar sobre a terra por meio do cultivo, por meio do seu serviço, por meio do seu trabalho. E quando o pecado chega, o que Deus faz, uma das consequências do pecado, é que a partir de agora, o trabalho iria ser penoso. O trabalho, a partir de agora, ele se torna maldito. Se nós hoje fizéssemos uma pesquisa no Brasil e perguntássemos assim, quem hoje está alegre pela segunda-feira nós termos que acordar 5 horas da manhã para irmos trabalhar. Se fizéssemos uma pesquisa, poucas pessoas iriam estar felizes em dizer, olha, estou doido que chegue segunda-feira, eu estou doido que acabe o culto aqui na igreja, para eu ir para casa dormir, porque segunda-feira, 5 horas da manhã, eu vou levantar para pegar, o meu veículo, ou a condução, ou o trem, para eu ir para o meu trabalho, porque lá no meu trabalho eu vou servir. Dificilmente alguém vai fazer isso. Por quê? Eu já tive uma empresa, e eu consegui fazer algo que eu jamais pensei que eu iria fazer. Eu consegui faltar na empresa que eu era dono. Eu conseguia faltar na empresa onde eu era dono da empresa. E eu dizia, não, hoje eu não vou trabalhar, não. Por quê? Porque trabalho após a queda se tornou algo penoso. Trabalho após a queda se tornou algo que consideramos maldito e que realmente possui, as suas consequências com relação ao primeiro Adão ter caído. E como consequência disso, uma das consequências da queda é que do suor do seu rosto comerás o teu pão. Então, antes da queda, o sacerdócio de Adão tinha a ver com cultivar, com trabalho. E o trabalho de Adão não era necessariamente para ter resultados, mas o trabalho de Adão, à medida que ele estava envolvido com a terra, aquilo fazia com que Deus recebesse culto. Então existiam 2 momentos antes da queda. Existia o momento em que Deus iria estar com Adão na viração do dia, mas existia o momento em que Adão prestava um culto a Deus por meio do seu serviço, por meio do seu empreendimento. Ele estava empreendendo na terra. Ele estava trazendo criatividade por meio daquilo que ele fazia, como dar nome às espécies,
como cultivar e guardar aquilo que Deus havia criado. Então, Adão, ele tinha essa comissão. Adão, ele era um sacerdote, mesmo antes de acontecer a queda. Após a queda, o que acontece é que o sacerdócio torna-se sacrificial, alguém tem sempre que morrer, a morte passa a mediar o serviço e o trabalho acaba se tornando algo maldito. Só que acontece a redenção. E na redenção, tudo que nós fazemos glorifica a Deus. Na redenção, tudo que nós fazemos, tudo que nós nos relacionamos, tem a ver com a glória de Deus. Então, glorificamos a Deus por meio de tudo que fazemos. E agora não nos relacionamos com Deus por meio do trabalho, mas por uma natureza que qualifica o serviço. Adão tinha uma natureza, e essa natureza de Adão é que qualificava o serviço que ele prestava. Assim também acontece após a redenção. A nova natureza que recebemos é que qualifica o serviço que nós estamos fazendo. Então, hoje, o sacerdócio que nós prestamos tem a ver com um trabalho. Hoje, o sacerdócio que nós estamos envolvidos tem a ver com o nosso empreendedorismo. Hoje, o sacerdócio que nós prestamos não tem a ver somente com estarmos dentro de um culto ou estarmos pregando a palavra, mas tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Isso é muito interessante porque a Escritura diz que Deus, ele chama Israel em Êxodo 19, verso 5. Deus chama Israel para que eles fossem um povo sacerdotal. Porém, sabe o que acontece? Apenas uma tribo era litúrgica. Apenas uma tribo trabalhava... Acidente. Apenas uma tribo trabalhava com a questão cultica, com a questão dos sacrifícios, com a questão templária. Só que eram 12 tribos. E as 12 tribos o que faziam? As 12 tribos, as 11 tribos que sobraram, além dos levitas, eles tinham empreendimentos. Algumas eram fortes na arte da guerra. Outras tribos serviam por meio do armar e desarmar tendas. Cada uma tinha uma função sacerdotal que não necessariamente tinha a ver com a liturgia dos levitas. E isso fala de ser um sacerdote integral. Então, eles tinham um chamado, e por meio desse chamado, eles abençoavam a terra. Deus define quem eles eram, em Êxodo 19, 5. Deus fala assim: vocês serão para mim uma nação de sacerdotes, se me obedecerdes, se me ouvirdes. E aí, o que acontece? A segunda coisa que acontece é que Deus dá para eles, em Êxodo 20, a lei. Ou seja, eles receberam uma qualificação na sua genética, receberam um chamado espiritual, eles iriam se tornar um povo. Deus dá para eles leis, para que por meio dessas leis eles pudessem ser relevantes em toda a terra, e toda a terra não iria se converter e se tornar israelita. Por quê? Porque ser israelita tinha a ver com uma genética específica, com uma eleição específica. Porém, as leis que Deus havia entregue a Israel seria para abençoar toda a terra. Então, por meio daquele sacerdócio, que não tinha a ver com a pregação, mas que tinha a ver com aquilo que eles estavam se tornando, e aquilo que eles estavam se tornando, por meio da lei, iria abençoar a terra, eles iriam estar cumprindo o seu sacerdócio. Então, não tinha nada a ver, ou pouca coisa a ver, com a pregação.
porque ninguém poderia se tornar israelita. Porém, todos aqueles que iriam ser tocados por aquilo que eles eram, seriam abençoados por Deus. Então Deus elege um povo, para que esse povo, por meio do trabalho, abençoe a terra, e toda a terra iria provar da bênção que eles estariam se tornando. Então, isso é tremendo. Por quê? Porque nem todos que estão na terra irão ser salvos. Nem todos que estão na terra irão chegar ao pleno conhecimento da verdade, apesar dessa ser a vontade de Deus. Porém, nós, como sacerdotes, porque a Escritura vai dizer, 1 de Pedro 2,9, que agora essa mesma genética que estava sobre Israel, esse mesmo chamado que estava sobre Israel, essa mesma eleição que estava sobre Israel, veio sobre nós. E agora nós nos tornamos sacerdotes reais, independente se pregamos ou não. Independente se fazemos parte de um grupo específico da igreja ou não. Por quê? Porque nem todos nós temos um chamado litúrgico. Fomos chamados para pregar, ou para cantar, ou para fazer alguma coisa na igreja. Porém, todos nós, enquanto sacerdotes, possuímos leis espirituais que podem abençoar toda a terra, independente se a terra vai se converter ou não. Ok? Então, o que qualifica esse serviço é quem está prestando o serviço. Porque nem todo trabalho glorifica a Deus. Porque o que glorifica a Deus é o tipo de pessoa que está naquele serviço. E aí muda a minha ótica, porque eu preciso olhar para o trabalho, né, como serviço. Ou seja, eu vou para a minha empresa, por quê? Porque existem leis espirituais que regem a minha vida, e eu estou indo ali num serviço sacerdotal que vai tocar pessoas, independentemente se isso tem lucro ou não envolvido. Porque não tem a ver necessariamente com o resultado do trabalho, mas quem nós somos. Porque tudo agora que nós estamos envolvidos, ou em tudo que nós estamos envolvidos, glorifica a Deus. Se você for ler a história dos moravianos, existe um fato muito interessante. Os moravianos, eles foram missionários no século passado, né, Basa? Acho que século passado. E existe um fato muito interessante. Uma das histórias, são muitas histórias desses missionários, é que eles se vendiam para trabalhar como escravos em empresas de móveis na Europa. Isso é muito interessante porque eles iam para lá não querendo receber o valor, o salário, mas eles iam para as empresas exatamente para poder servir ao homem como se eles estivessem servindo ao Senhor. E aí, qual é a diferença que existia entre os moravianos e os outros trabalhadores? Estava no resultado daquilo que eles faziam. Hoje, se você pegar uma cadeira e você olhar por debaixo da cadeira, você vai ver defeitos, você vai ver riscos de caneta, você vai ver um mau acabamento naquilo que se faz hoje. Porém, essa era a diferença com relação aos moravianos. Quando as pessoas iam olhar para o trabalho, para o acabamento dos móveis que eles faziam, tanto aquilo que era exterior quanto aquilo que não conseguia se ver era feito de qualidade. E assim as pessoas procuravam os produtos que eram feitos por eles. Por quê? Porque eles criaram um conceito chamado corandel. Tudo que fazemos, fazemos perante a face de Deus. Então, o que nós estamos envolvidos, não estamos envolvidos por causa do homem. Naquilo que nós estamos envolvidos para glorificar a Deus.
E aí o trabalho deixa de ser, ou deveria deixar de ser penoso, deveria deixar de ser consequência da queda, e deveria se tornar algo que nós estamos redimindo por meio da mente de Cristo que nós temos, amém? Porque eu creio que existe uma facilidade em nós para expressar uma fé privada. Ou seja, nós temos facilidade de expressar fé privada. O que é isso? No meio da família. No meio da família nós temos essa facilidade de conseguir expressar essa fé. Porém, quando a nossa fé ela se torna pública, porque antes de Cristo, querido, antes do judaísmo, a fé era pública. A fé não era privada. Porque os judeus, os israelitas, eles exerciam a sua fé de uma forma muito mais pública, entre nações. A sua fé não estava restrita a uma caixa sistêmica religiosa. A sua fé tinha a ver com algo que eles receberam de Deus e que, por meio daquilo que eles receberam de Deus, isso iria influenciar toda a terra e abençoar toda a terra. Então, a terra, os filisteus, quando quisessem saber sobre casamento, eles iriam olhar para Israel, porque Deus deu a maneira certa de se casar para Israel. Quando os amorreus quisessem saber qual a maneira de se relacionar entre amigos, eles deveriam olhar para Israel. Por quê? Porque Israel tem a maneira certa de se relacionar entre amigos. Então, quando as nações quisessem saber a forma correta de fazer dieta, né, elas não iriam olhar para o Dr. Aldri, mas elas iriam olhar para Israel, porque possui uma dieta fabulosa que poderia abençoar toda a terra. Por quê? Porque ser sacerdote tem a ver com receber modelos de Deus para abençoar toda a terra, apesar de toda a terra não se converter, ok? Porque nós achamos que o nosso trabalho, como foi falado aqui, é para converter pessoas. E é diferente. Nosso trabalho é para abençoar toda a terra, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma natureza, que é essa natureza que qualifica aquilo que fazemos. Seja o que for que fazemos. É a natureza que nós temos que qualifica aquilo que estamos fazendo. E então não importa aquilo que eu faço. O que importa é quem eu sou. O que importa é entender a minha identidade. Porque identidade, querido, não fala de ter personalidade forte. Identidade é o que define nossa missão, que fala de cumprir uma finalidade que chamamos de propósito. Identidade fala mais de quem somos do que personalidade. E de quem somos define o que temos que fazer. Então, o que Deus faz com Israel? Tira um povo escravo do Egito. O povo sai escravo do Egito, sem identidade corporativa. A primeira coisa que Deus faz é dar para eles uma identidade corporativa. Vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. E aí, eles serem uma nação sacerdotal é que iria definir a missão que eles tinham para cumprir uma finalidade, um propósito. Agora, identidade não tem a ver com personalidade. Porque identidade cristã não é personalidade. Porque personalidade pode ser determinada pelo meio que nós vivemos. Agora, identidade cristã, a própria raiz da palavra identidade, fala muito mais de quem nós somos do que quem somos. Porque quem somos pode mudar. Agora, de quem somos jamais muda. Por isso que nós exercemos um serviço na terra, não compreendendo quem eu sou, no sentido da personalidade que eu tenho, para poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que é abençoar a terra por meio do meu empreendedorismo, não. É saber de quem eu sou. Porque de quem eu sou é que determina a minha verdadeira identidade. E a nossa identidade primária Ele nos chamou corporativamente para sermos sacerdotes reais,
abençoar a terra por meio de criatividade, abençoar a terra por meio de empreendedorismo. Talvez a maior expressão da imagem de Deus no ser humano, em nós, os redimidos, seja a criatividade. Tem um menino lá que reúne com a gente, que ele fazia, quer dizer, ele fazia faculdade, e tipo, educação física, uma faculdade assim. E num determinado momento, ele ficou sem dinheiro para poder pagar a sua faculdade. E aí o que ele fez? Ele começou a orar. Ele falou ele falou isso para mim. Ele falou, Deus falou para ele que era para ele ir para a internet e procurar uma ideia criativa. E enquanto ele estava na internet procurando uma ideia criativa, na hora veio na mente dele assim, faz pequenos bolos. E aí ele pensou pequenos bolos, e ele pensou no brownie. E ele começou a fazer brownie para vender na faculdade, para poder pagar os seus estudos na faculdade. Só que ele conseguiu, por meio do dom que ele tem, por meio da capacidade de Cristo que está nele, das memórias de Cristo que ele conseguiu acessar naquele momento, ele conseguiu fazer um produto diferenciado. E esse produto diferenciado começou a pagar a faculdade dele. Depois, esse produto diferenciado começou a dar mais lucro a ele do que a própria faculdade daria para ele o lucro. E hoje, esse rapaz, ele tem franquias já espalhadas em todo o Rio de Janeiro. Se chama, você pode olhar na internet, no Facebook, Johnny Brownie. Johnny Brownie. E ele lançou uma nova tendência no meio dos bolos. Hoje, ele foi um dos primeiros a fazer brownie. Hoje, até aqui, se você for ver, em qualquer lugar do país, você vai ver brownies vendendo nos restaurantes. E ele foi o primeiro a fazer isso. Um cristão, um sacerdote. E ele tem abençoado a terra por meio daquilo que ele tem feito. E com isso, Deus tem aberto portas. Ele tem sido investidor missionário. Ele tem aberto portas para pessoas trabalharem. Ele tem dado cursos hoje. Ou seja, ele compreendeu que aquilo que ele precisava, a ideia que ele precisava, estava em Cristo. Porque em Cristo, como foi falado aqui, estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, de quem somos, define aquilo que nós temos que fazer. Porque não tem a ver com quem eu sou, mas de quem eu sou. Efésios 2:10 vai falar sobre isso. Que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Obras que foram preparadas para nós antes da fundação do mundo. Ou seja, essa palavra feitura é poema. Nós somos poema de Deus. Criados em Cristo Jesus antes da fundação de todas as coisas. E ele nos deu obras para nós andarmos sobre essas obras antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Ou seja, existe uma vocação para todos nós. E essa vocação não está sujeita ao ministério litúrgico. Porque existe uma finalidade na nossa vocação muito maior do que expressarmos com um louvor. Não que isso não seja importante, existem pessoas que foram chamadas para isso. Porém, existem apóstolos que estão no mundo corporativo. Existem profetas que estão no mundo corporativo. Existem evangelistas que estão no mundo corporativo. Mestres que estão no mundo corporativo. Pastores que estão no mundo corporativo. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas existem os 5 ministérios, e eu posso te provar, no mundo corporativo. Por quê? Porque nem todos foram chamados para o sacerdócio litúrgico. Porém, todos receberam uma vocação, porque Cristo não morreu apenas para nos salvar, mas Ele morreu também para nos vocacionar. Ele morreu também para nos dar obras que Ele fez para nós, antes da fundação de todas as coisas. Amém? Então, quando falamos de empreender, rapidinho,
nós vamos terminar. Quando falamos de empreender, falamos de como podemos abençoar a terra por meio do serviço que glorifica a Deus. Isso traz valor essencial àquilo que você está envolvido. Não é apenas um meio de sustento. Então, empreender não é só um meio de sustento. Empreender fala de trazer valor essencial àquilo que você está envolvido por causa de quem você é. Porque é quem você é que determina, né, a finalidade do que você está fazendo. Então, qual é o propósito que envolve todas essas esferas? Qual é o seu sacerdócio real? E o que você tem feito para alcançá-lo? Dinheiro? Esse é o propósito? Essa é a finalidade do nosso serviço? Ou nós queremos permanecer os mesmos? Sabe aquela coisa? Não, meu pai fazia assim, empresa familiar, eu faço assim, meu filho vai morrer fazendo assim. E aí nós não acessamos as memórias de Cristo. Ter a mente de Cristo é acessar as memórias dele. E a maior expressão da memória dele na nossa vida é a criatividade. Tivemos bons resultados, amém, igreja? A reunião da diretoria, amém, igreja? Nunca faça isso. Fim. Quero orar rapidamente, 1 minuto, curve sua cabeça. Adonai, Tu és o Senhor de tudo e de todos. Você na cruz se tornou Senhor, não apenas da nossa vida. Você não se tornou apenas aquele que tem o controle das ações externas, mas você também tem o direito de governar nossa mente, nosso coração. E nós te pedimos, se torne Senhor de sentimentos, se torne Senhor dos nossos projetos, se torne Senhor dos nossos sonhos. Nós queremos acessar a sua mente todos os dias. Talvez aqui existam homens de negócios já de sucesso, outros que estão à beira da falência e outros que estão começando. Eu te peço, Senhor, que você faça a sua obra. Como foi falado aqui, você deseja, Senhor, a nossa prosperidade não como um fim em si mesmo, mas para que as pobrezas desse mundo sejam supridas por causa de quem nós estamos nos tornando. Eu te peço que você conduza o decorrer dessa jornada chamada GPS, que é para a glória do Teu nome. Amém. Amém.